O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da oração, a oração por excelência, o Pai Nosso. Você se recorda que na Quaresma nós temos as 3 obras quaresmais, que é o jejum, ou a penitência, a esmola, ou a caridade, e a oração. Aqui Jesus nos ensina a rezar com o Pai Nosso. O Pai Nosso ele é composto de 7 pedidos, mas os 3 primeiros são os mais importantes. A oração começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Isso é simplesmente sua profissão de fé, não é pedido nenhum. Que diz assim: santificado seja o vosso nome. Santificar o nome de Deus quer dizer o seguinte: eu devo crer nele e querer que outros creiam no nome de Deus. Ou seja, o nome é aquilo que Deus dá a conhecer. Nome é aquilo pelo que você conhece Deus. Santificado seja o vosso nome quer dizer que Jesus seja conhecido, seja glorificado. Aqui trata-se de glorificar e reconhecer a presença de Deus em Cristo. Mas, no Pai Nosso, quando você for rezar, a primeira coisa, um ato de fé. Toda oração deve começar assim, com um ato de fé. A fé em reconhecer a presença de Deus em Cristo, reconhecer a presença de Cristo aqui diante de mim. Então, santificado seja o vosso nome. Quer dizer isto, um ato de fé. O segundo pedido é: venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino quer dizer um ato de esperança. Nós queremos ir para o céu. Você começou fazendo um ato de fé, agora você faz um ato de esperança. Você diz: eu tenho uma esperança, mas a esperança não é a felicidade aqui nessa vida. A esperança não é que Deus vai fazer milagrinhos para mim aqui. A esperança é que Ele um dia me receba no céu. Ou seja, venha a nós o vosso reino. O reino que é dos céus, onde nós queremos entrar um dia. É pedir a salvação. Quanto tempo faz que você não pede a sua salvação, a salvação das pessoas que você ama? Então, se você vai rezar, comece assim, um ato de fé, depois um ato de esperança. E então o Pai Nosso diz: seja feita a vossa vontade. E aqui nós estamos com um ato de caridade. Sim, porque amor é fazer a vontade de Deus. Então você faz um ato de caridade e diz: Senhor, eu vos amo, eu quero dobrar minha vontade diante de vós, eu quero vos amar, Senhor. E corresponder assim ao amor de Deus que se entregou por nós e morreu na cruz. Se você fizer esses atos de fé, esperança e caridade em toda oração que você faz, você já está no bom caminho. Por quê? Porque a vida de santidade, a vida de perfeição consiste exatamente no crescimento da fé, da esperança e da caridade, que são as virtudes teologais que Deus dá para nós. Pois bem, mas você precisa de mais ajuda, você precisa de mais do que somente isto. Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. E o pão de cada dia, aqui na realidade, são as graças necessárias para crescer na fé, na esperança e na caridade. Ou seja, as graças, em primeiro lugar, graças espirituais. Ou seja, o pão de cada dia é, antes de tudo, o pão espiritual. O pão espiritual da Eucaristia, o pão espiritual da Palavra de Deus, do conhecimento das coisas de Deus, para que eu possa crescer. E não somente isso, o pão espiritual das graças necessárias para corresponder, as virtudes infusas, os dons do Espírito Santo, tudo isso é pão espiritual. Tudo isso é o pão de cada dia que nós precisamos pedir. Precisamos pedir que nós tenhamos sempre os sacramentos, que tenhamos uma igreja fiel, que tenhamos ministros de Deus, vocações, cada vez mais. Então, esse é o pão de cada dia, espiritualmente falando. Mas nós temos também um pão
material, porque afinal das contas nós não somos anjos. Nós temos também o nosso corpo. E o pão material é aquilo que nós precisamos para nossa sobrevivência. Santo Tomás de Aquino pergunta, será que é lícito pedir para Deus bens temporais, ou seja, esses bens materiais do mundo aqui? E ele responde, sim, é lícito se nós pedirmos coisas necessárias para a nossa salvação eterna. Então, os bens materiais devem servir para um propósito maior que a nossa salvação eterna. E aí, os 3 últimos pedidos, que na realidade são pedidos negativos, porque pede que Deus tire os empecilhos. O maior empecilho de todos é o pecado. Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas depois disso, do pecado, vem a tentação. Não nos deixeis cair em tentação. E finalmente, livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Aí nós temos todos os males, desde uma dor de dentes até a morte. Livrai-nos, Senhor, do mal. E sobretudo, neste tempo de Quaresma e sempre em nossa vida, livrai-nos do maligno, porque é Ele quem está focado em perder a nossa alma. Somos nós que nos distraímos e a oração deve focar o nosso coração no Pai que está no céu. Deus abençoe você. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.